dificuldade de entender ou usar a BNCC? Roda a vinheta. Oi, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Quando eu comecei a usar a BNCC para fazer o meu planejamento ou relatório, enfim, a gente tem que usar a BNCC, para mim foi horrível. Eu não conseguia entender aqueles montes de papel, porque você acaba imprimindo para ler, né? A professora gosta de papel para grifar. Eu não entendia os códigos, eu não entendia nada do que a BNCC queria que eu utilizasse dentro da minha sala de aula. Eu achava que a BNCC era mais um documento, mais uma ferramenta para deixar o meu trabalho um pouco mais burocrático, sabe? Mais papel. Eu achava que a BNCC, sabe aquela cena do Hércules, quando ele vai matar o bicho e ele mata uma cabeça e nasce mais um monte? Ele mata uma, então assim, pra mim era assim, entendi essa parte da BNCC, eliminei essa parte, ai meu Deus, tem mais essas que eu não entendi. Era isso que era pra mim. Se você já sentiu isso também, fica tranquila, fica tranquilo, que eu vou explicar pra você da maneira que eu entendi a BNCC para a educação infantil. Ignora esse chorinho, acho que você deve estar ouvindo um choro, é a Bela que ela tá querendo brincar com os cachorros na praça. A BNCC a gente sabe que é um documento que foi criado para nortear as escolas, os professores, para criar os currículos e desenvolver todo o nosso trabalho. Eu uso a BNCC também para fazer os meus relatórios e eu vou contar para você como que eu faço. Para você entender a BNCC, é só você pensar numa casa. Uma casa. Então a gente estava pensando na educação infantil, que é o setor, é a área que eu mais amo, é a parte que eu mais gosto da educação básica. Mas você consegue pensar dessa maneira para as outras partes também. Então, a educação infantil, então coloca assim um teto assim, educação infantil. Nós temos a casa. Uma casa, para ela ficar em pé, ela precisa ter base, ela precisa ter estrutura. A nossa estrutura para a nossa casinha ficar em pé, para garantir que a nossa educação infantil seja uma educação inclusiva, justa, democrática, incrível, ela precisa dessa estrutura. A estrutura da nossa casa vão ser os direitos de aprendizagem que a gente precisa garantir para as crianças, vão ser as 10 competências gerais da BNCC, vão ser os 2 eixos estruturantes, que é a interação e as brincadeiras. Se você tem dificuldade para entender essas estruturas da casa, coloca aqui nos comentários que eu posso fazer depois uns vídeos explicando cada parte da estrutura da nossa casinha. Então, ok, nós temos as estruturas da casa, nosso teto, educação infantil. Mas e os cômodos? Não entendo, Stephanie, por que você está utilizando essa metáfora, essa analogia da casa? Bom, é exatamente assim que eu entendi. Na minha cabeça, os campos de experiência são os cômodos dentro dessa casa. Então eu tenho o campo de experiência, o eu, o outro e o nós. Dentro da minha casa eu tenho esse cômodo, o eu, o outro e o nós. E eu entro nesse cômodo e eu vou utilizar a mobília, que são os objetivos de desenvolvimento e aprendizagem, para eu trabalhar com essa criança e fazer todas as estratégias e as atividades. Sabe, tem vezes, não sei você, mas sempre tem um cômodo que a gente fica bastante dentro de casa. No meu caso é a sala. Eu amo a minha sala da minha casa. E a gente faz isso às vezes, né, na escola. Tem sempre um campo de experiência que a gente usa bastante com as crianças, que a gente faz atividade, que a gente gosta, porque tá na nossa zona de conforto. E tem aquele cômodo que a gente nem vai direito, que tá juntando poeira, que precisa de uma faxina. Mas a gente precisa utilizar todos os cômodos da nossa casa, todos os campos de experiência. Bom, você já entendeu que a BNCC é a nossa casa e quem é que vai ter a chave para abrir essa casa é o professor. Na verdade, é toda a comunidade escolar, a família junto, que vai desenvolver e ajudar essa criança.
mas o professor que tem a chave. É ele que vai abrir essa casa, vai garantir os direitos da criança, vai tentar ajudar ela nas interações, desenvolver as habilidades dela, e ele vai precisar entrar nos cômodos, nos campos de experiência. E eu vou mostrar para você como que eu faço para observar uma criança com os campos de experiência, não na quarentena, tá? Esquece a quarentena, a pandemia. Mas normalmente como que eu utilizo a BNCC como uma ferramenta maravilhosa para fazer os meus relatórios. Eu tenho duas afilhadas, a Adriana e a Beatriz, e eu convidei a Bia para passar um dia aqui comigo. Nesse dia, logicamente totalmente higienizada a casa, eu e ela, eu organizei alguns espaços, algumas brincadeiras e alguns momentos para eu poder observar algumas coisas da BNCC e eu vou mostrar para vocês. Não é possível você fazer todos os objetivos num dia só, numa semana só, num mês só. Você consegue utilizar todos os cômodos da sua casa num dia só? Você consegue, no meu caso eu tenho um escritório, você consegue ficar bastante no escritório, assistir um filme na sala, aí você limpa o banheiro, sei lá, toma banho, e aí você dorme no quarto, ou guarda roupa, não sei, e aí cozinha, e aí estende roupa, e aí limpa outro quintal. Às vezes eu faço tudo isso um dia de faxina, mas a gente não consegue utilizar com qualidade todos os cômodos da nossa casa num dia só. Então a gente tem que pensar isso também quando a gente está falando das crianças e nos campos de experiência. Então, não fique aflito de tentar utilizar todos os campos de uma vez só, trabalhar todos os objetivos de uma vez só. É humanamente impossível fazer isso. Por isso que a gente tem um ano para desenvolver tudo isso com as crianças. Então, o que eu faço? Eu faço essa impressão, eu coloco o nome da criança, eu coloco a data, no caso aqui ficam as datas, porque eu faço essas observações periodicamente na minha sala de aula. Eu pego todos os objetivos da idade que eu estou trabalhando, que eu estou desenvolvendo. Você sabe o que significa aquele código que mostra na BNCC? Bom, eu tô aqui com a BNCC aberta no meu celular. Eu gosto bastante de utilizar a parte de navegação para poder checar algumas coisas, ter ela aqui, mas eu também tenho ela em PDF no computador. E é fácil de baixar, viu, gente? Então, eu tenho um código aqui que o Fábio vai colocar aqui pra mim. EI02EO01. Aí você olha aqui e fala: que é isso? Mais um problema da BNCC? Não, na verdade é uma maneira dela se organizar e da gente entender as coisas, da gente conseguir olhar aquele objetivo. Quando você começa a entender o código, você olha o código, você já sabe o que é aquele objetivo. Então eu vou ensinar para você. A gente vai fazer em partes. O EI significa educação infantil. Se tiver EF, ensino fundamental, entendeu? Então essas duas primeiras letras significam o segmento que você vai ensinar, a que você escolheu. O 02 é a idade, então pensa que é a coluna da tabela do campo de experiência. Se você já olhou, não olhou ainda, corre lá na BNCC para você dar uma olhada. Eu vou pedir pro Fábio colocar aqui um print. Então a gente tem as três colunas. Se você tá olhando o 02, é a segunda coluna, que é para crianças bem pequenas, eles chamam de bem pequenas. 1 ano e 7 meses, 3 anos e 11 meses, até essa idade. Ai, vai cair a lâmpada! Vento. Depois desse 02, você encontra duas letras, sempre duas letras. EO, TS, CG. O que significa isso? É o nome do nosso cômodo, da nossa casa, do campo de experiência. Então, se você tem EO, é o eu, o outro e o nós, no nosso caso, que é o que a gente está olhando. E o 01 é a linha na tabela. Então, se você tem um 01, é o primeiro objetivo de desenvolvimento e aprendizagem. Se você tem 05, é o quinto, é a quinta linha. É uma maneira da gente se organizar e entender como a gente encontra os objetivos ali no campo de experiência da BNCC. Bom, então, agora que você já entendeu esse código, eu coloco todos os objetivos aqui, porque ficou uma maneira mais fácil de eu visualizar. Eu coloco aqui em cima, campo de experiência, o eu, o outro, o nós, e todos eles aqui. Se você olhar, tem uma estrelinha
embaixo do objetivo. São os objetivos que eu escolhi observar naquele dia. E eu faço isso com as crianças também na escola. Então, naquele dia eu vou observar 2 objetivos daquelas 2 crianças. Amanhã, outros 2 objetivos daquelas 2 crianças e assim sucessivamente. Então, eu coloco os objetivos, a estratégia que eu vou utilizar para observar e qual foi o resultado. Nesse dia eu não consegui anotar os resultados aqui, porque eu estava em casa, era um outro ambiente, era uma outra situação, mas eu sempre anoto os resultados aqui. Às vezes a gente não consegue escrever rapidamente uma observação que a gente faz na sala de aula. Então é legal você ter um registro de vídeo ou foto, ou realmente você observa, espera aquele momento acabar e rapidinho vai lá e anota o que aconteceu. Eu fiz algumas anotações aqui atrás no dia, porque como eu tava com a minha afilhada, como eu falei, é um momento mais afetivo, não que com as crianças não seja, mas é diferente. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra utilizar a BNCC pra eu fazer essa observação. Eu coloco aqui, então eu escolhi o campo de experiência Corpo, Gestos e Movimentos. E aí eu vou pedir pro Fábio colocar aqui o que diz esse objetivo para você ler junto comigo. Então eu coloquei deslocar seu corpo no espaço, orientar-se por noções como frente, atrás, alto, embaixo, se envolver em brincadeiras, blá blá blá. E aí eu já embico no outro, explorar formas de deslocamento no espaço, saltar, pular. Qual foi a estratégia que eu utilizei? Eu fiz um circuito aqui em casa para ela. Coloquei alguns objetivos para ela pular, saltar. Então, ó, primeiro você vai passar aqui por baixo, subir no sofá, você vai correr da volta na casa, enfim. Um circuito eu consigo observar 2 objetivos de uma vez só. Então, você observa e você anota o resultado. Existe resultado positivo e negativo? Não é isso que a gente vai observar. A gente vai observar a eficiência, como se ela salta, ela não salta. Se ela não salta, então daqui 2 semanas, quando a gente voltar para esse objetivo, porque a ideia não é você faz, observa, já era, morreu esse papel. É você ir e voltar para essa observação. É você propor novas brincadeiras, novas interações, novas estratégias para você desenvolver esse objetivo. Ok, vamos supor que acabou o bimestre, o semestre. O que você faz com tudo isso daqui? Gente, isso daqui é my precious. Isso daqui... O Fábio vai colocar o Smiggle, certeza. Isso daqui é o nosso tesouro para o professor. Por quê? Se você tem todas as anotações das observações que você fez, dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de cada criança, chega no final do bimestre, você usa isso para fazer seus relatórios. Então você consegue colocar de uma maneira bastante teórica e como você observou, você sabe o que a criança fez, as habilidades. Porque eu sei que alguns professores mentem nos relatórios. Não deveriam, mas mentem. Quando você tem aquilo, tá ali, tá escrito o que aconteceu, o que foi feito. Você consegue, de uma maneira bastante profissional, séria, mostrar o seu trabalho de uma maneira concreta para os gestores e para os pais também. Eu espero que eu tenha conseguido te ajudar um pouquinho a entender a BNCC. No começo vai ser um pouco difícil de você utilizar a base, ainda mais agora que a gente está nesse momento de pandemia, mas eu garanto para você que a base ela é uma coisa para ajudar você. Faça essas tabelas. No começo do ano já pode começar a utilizar. Vai ser no começo trabalhoso. Eu gosto de ter uma pasta, sabe, fichário? E aí eu faço exatamente isso, eu imprimo uma página para cada campo de experiência para criança e eu faço... Gente, eu esqueci a palavra. Grampeio e aí eu furo e coloco no fichário. Então fica mais fácil de você manusear. Você pode pintar ou colocar um post-it, cada criança vai ser uma cor. Enfim, aí você vê como você se organiza. Mas dessa maneira... É muito difícil você se perder no seu planejamento, se perder na sua sala. Você consegue visualizar e entender como que cada criança está no estágio de aprendizagem, como que você pode ajudar essa criança e lembra de garantir toda a estrutura da nossa casa, as competências, todos os direitos de aprendizagem para a sua criança. Curte esse vídeo, comenta se você gostou, que parte que você acha que seria mais legal aprofundar no próximo vídeo e compartilha. Nesse momento agora, o Fábio vai colocar alguns pequenos
pequenos mesmo, pequenos vídeos de como foi estar com a Bia aqui e algumas das brincadeiras que a gente fez. Não deu pra filmar tudo porque ou eu filmo ou eu fico com ela. Então, lógico que a gente prefere estar junto. Tá bom? Tchau! Ai, meu Deus. Eu nunca mais arranco o siso. Bom, também não arranco mais, né? Já arranquei todo. Opa, cuidado! Olha a concentração. Aquelas... Opa! Será que a gente vai achar outra minhoca? Será que tem minhoca grande aqui? Hein? Calma! Peraí, vou colocar. Peraí. Ó, você põe o tomate aqui. Não, vem você colocar o tomate. Tá bom. Opa, cadê da minha colher? Segura aqui o tomatinho. Olha, ele tem. O que ele tem, me conta? Olha, ele tem as asinhas e tem um negócio nele. É nadadeira. Olha, ele tem uma cauda. Isso é verdade. Ele tem dente? Tem. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado com todos os bichos. E essa massinha, será que a gente consegue tirar o bolo daí? Sim. Nossa, você é forte, hein? Isso que você nem almoçou. Você quer comer daqui a pouco?